Bom, meu amigo torcedor vascaíno, Fernando Diniz cada vez mais perto do Vasco da Gama. O sonho do atual presidente Pedrinho é o ex-técnico do Fluminense, do Santos, do Cruzeiro e campeão da Libertadores de 2023. Fernando Diniz é o plano A da diretoria, Fernando Diniz é o nome que o presidente Pedrinho quer ver na beirada de campo. E a gente aqui, nesse Fala Gigante, vai trazer a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes de tudo que está acontecendo nesse momento entre o Vasco e o profissional. As conversas ainda não aconteceram, mas a expectativa é que nos próximos dias o contato ocorra e o Fernando Diniz deu sim ou não para o Cruz Maltino. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, tudo isso você verá aqui no canal do Gigante Vasco, neste Fala Gigante, além da informação sobre o técnico Fernando Diniz, também trazer informação sobre alguns outros nomes que o Vasco vem procurando, como o caso de Thiago Carpini. O Vasco tem como plano A, sim, o técnico Fernando Diniz, entretanto, assim como aconteceu lá no final do ano passado, após a saída do técnico Rafael Paiva e a procura automaticamente por um novo treinador. O Vasco tem um alvo, mas sonda outros nomes para conseguir explorar o mercado e se preparar. Caso o plano A primeira opção, rejeite o convite. A gente vai trazer isso, falar também sobre Emiliano Dias, temos muitas informações importantes para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno, tá? Você está no canal que todos os dias, 3 vezes por dia, vai te deixar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Tem aqui o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, você aí, meu amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e já se inscreva para sempre ficar muito bem informado com tudo que ocorre por aqui. Todos os nossos programas serão notificados a vocês caso você seja um inscrito do canal e principalmente também ative o seu sininho de notificação. Curta, compartilhe, venha fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, até porque estamos aí na meta, no objetivo, chegar aos 150 mil inscritos e detalhes nos separam desse número tão importante. Pouco menos de 500 pessoas faltam para chegar aos 150, mil seguidores. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Quero, primeiramente, aqui com vocês, né, nesse Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre Fernando Diniz, só trazer algumas informações importantes para você off esse assunto técnico, tá? Porque, meu amigo, o Vasco segue sem um técnico oficialmente na beirada de campo, apenas com um técnico interino. Hoje teremos um treino no CT Moacir Barbosa, o técnico Felipe comandará as primeiras atividades no CT, entretanto apenas com parte do elenco, pois os titulares não realizarão trabalhos em campo. Amanhã, na terça e na quarta também, que aí sim o elenco principal vai ao CT Moacir Barbosa. Tudo isso focado para a partida de quinta contra o Operário de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, no Paraná. E o Vasco, além, né, de ter o técnico interino Felipe na beirada de campo se preparando para a partida de quinta-feira, internamente nos bastidores também segue bastante agitado na procura por um novo treinador. A gente vai trazer informações sobre isso já já. Entretanto, antes disso, eu só quero trazer uma informação que tivemos nessa tarde de hoje com relação ao New Old Boys. Sim, New Old Boys da Argentina comunicou o processo que fez a FIFA contra o Vasco da Gama. Esse processo ele está sendo ingressado na FIFA por conta de parte de um não pagamento do Vasco em relação à transferência de Juan Esforza para o Cruz Maltino no início do ano passado. O Esforza foi um nome contratado no início de 2024 pela 777 Partners. O Esforza era um dos grandes destaques do futebol argentino naquele momento, vestindo a camisa do New Old Boys, sendo o capitão da seleção argentina pré-olímpica. O Sub-23 da seleção argentina era um nome de grande destaque na seleção do seu país e um nome também de grande destaque na própria Liga Argentina.
era até o capitão do New Old Boys. O Vasco, à época, paga um valor entre 25 a 30 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, comprou, mas não pagou. A 777 Partners, como é de praxe da gestão durante todo o período em que gerenciou o nosso Cruz Maltino, muitas contratações, infelizmente, não foram pagas. E a do Juan Esforça não poderia ser diferente. Então, diante disso, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o New Old Boys, através de um comunicado oficial, comunicou que está indo à FIFA para pedir esse pagamento do Vasco no valor de 2 milhões e 600 mil dólares, hoje algo em torno aí de 14 milhões de reais. É uma dívida que o Vasco tem com o clube argentino e terá que pagar. O Vasco comprou, só para trazer a informação correta, o Juan Esforça pelo valor de 24 milhões e 600 mil reais e nitidamente não pagou tudo, né? Ainda falta uma parte desse valor ser pago e o New Old Boys cobra esse valor na FIFA. É problemático porque se o Vasco não conseguir realizar o pagamento ou chegar a um acordo com o clube argentino, o Vasco sofre o chamado transfer ban, que impede o Vasco de realizar qualquer tipo de contratação até sair desse transfer ban. Então, informação aí tensa, entretanto muito importante de trazer a você aqui nessa tarde de segunda-feira. Torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidinho só para te dar um recado e um aviso muito importante. Esse daqui é o canal Bastidores do Gigante Vasco. É um canal criado aqui pelo canal do Gigante Vasco, mas com outro tipo de conteúdo. Eu, Lucas, que criei, ele está lá já em andamento, com quase 500 inscritos, e tem um conteúdo completamente diferente do que você vê aqui no canal do Gigante Vasco. O conteúdo lá é um conteúdo de cortes, de entrevista coletiva, zonas mistas, pós-jogo, vídeos diferentes que você não tem acesso aqui ao canal do Gigante Vasco, ó. Como, por exemplo, esse pós-jogo de Vasco e Flamengo, essa exposição, né, uma opinião, um comentário sobre a situação do técnico Fábio Carilli antes da sua demissão há 10 dias atrás, ó, que já pegou mais de 10 mil visualizações. Então é um conteúdo muito legal que você poderá ver por lá e não tem acesso aqui. Então o que eu venho te pedir nesse momento é o seguinte, meu amigo vascaíno. Corre lá, aqui ó, no comentário fixado e na descrição, o link vai estar aparecendo para você e já se inscreva nesse canal. Ajude também aqui a chegar aos 150 mil e lá chegar aos 500 inscritos. Fechou? De vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco. Então vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco, de um Bastidores do Gigante Vasco, cada vez maior e melhor. Fechado? Conto com você, hein, vascaíno. Fui. Agora fiquem com o restante do vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vambora continuar aqui com este Fala Gigante. Entretanto, rapidinho, a gente acabou de ter uma novidade exatamente com relação ao próprio Juan Esforça, essa compra do Vasco da Gama no início do ano passado. O argentino foi comprado em fevereiro de 2024 e tem essa dívida envolvendo o jogador. Teve, agora há pouco, uma resposta de um membro da diretoria do Vasco sobre a situação. E a resposta foi a seguinte, ó, abre aspas, referido valor de 2 milhões e 600 mil dólares está incluído no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial, motivo pelo qual, por lei, somente poderá ser quitado pelo Vasco nos termos e condições do plano que for homologado oportunamente pelo Poder Judiciário. Então, o Vasco ele deixa muito bem claro que essa situação já está com a Justiça e, nesse momento, o Vasco não tem a fazer absolutamente nada com relação isso. Fechou? Então a informação aí importante para você com relação a Juan Esforça. O Vasco já sabe dessa dívida e está tentando fazer o que pode com relação a isso. Vamos seguir então com o vídeo. Vamos falar sobre a questão envolvendo o novo técnico do Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, pois hoje o Vasco estará com a sua diretoria, com parte da sua comissão técnica permanente, que é composta por Luizinho Quintanilha, Lazzaroni, o próprio coordenador técnico do Vasco, Felipe, para falar sobre o novo treinador do Vasco da Gama, discutir sobre o novo técnico do Vasco. Qual vai ser o perfil, o plano de negócio, a oportunidade de mercado, quais são os nomes que estão na mesa, tudo isso será discutido. Todos nós sabemos que, de fato, o plano A da atual diretoria é sim o Fernando Diniz. É o nome que o Pedrinho tem como sonho de consumo trabalhar com ele. Não apenas pela questão tática. O Pedrinho, a gente vai trazer já, né, partes de uma entrevista dele ao programa Charla Podcast, onde ele fala muito sobre isso, mas o Pedrinho é um admirador do trabalho de Diniz
taticamente, mas também mentalmente. O Fernando Diniz é um psicólogo formado, né? Então isso é um fator de influência que faz com que ele consiga trabalhar com o grupo numa questão tática ímpar. Poucos têm a capacidade de trabalho tático que o Fernando Diniz tem e também poucos técnicos têm a capacidade de subir mentalmente o nível do Vasco da Gama ou de qualquer outro clube com relação a elenco como o Fernando Diniz, de pegar um jogador fraco mentalmente e transformá-lo em um grande atleta. Então, tudo isso faz com que hoje a diretoria do Pedrinho, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso já, queiram o Fernando Diniz como novo treinador. Entretanto, assim como o Vasco adotou como estratégia lá no final do ano passado, né, após o período Paiva, o período Felipe como interino nas 3 finais rodadas do Campeonato Brasileiro, indo ao mercado para trazer um nome, o Vasco ele coloca uma prioridade, mas vai conversando com outros nomes também. O Vasco no ano passado, meu amigo vascaíno, ele foi atrás de Luiz Castro, Pedro Caixinha, Renato Gaúcho, muitos nomes o Vasco da Gama procurou para conseguir contratar como novo técnico do nosso Cruz Maltino. E no final foi o Fábio Carille, mas o Vasco da Gama, ele sempre teve o Carille no radar. É muito interessante trazer isso a vocês. O Vasco só fecha com o Carille no final de dezembro, mas as conversas com o Carille, elas já aconteciam desde o primeiro momento quando o Vasco foi ao mercado procurar um treinador. Mas a conversa do Carille, com o Carille, perdão, era o seguinte, ó, Carille, a gente está à procura de um técnico, o que você acha do projeto? Tá afim? Quer? Sondando o técnico para deixar ele ali de stand-by. Não que Carille fosse a primeira opção, e nunca foi, mas era um nome que a diretoria entendia que tinha um perfil interessante e que se não desse certo com a primeira, a segunda ou até a terceira opção, o Carille estava ali já com o radar engatilhado e com a possibilidade de uma contratação. E acabou se tornando o Carille técnico do Vasco. E hoje é isso que o Vasco da Gama faz com o Diniz. O Diniz é a primeira opção, mas o presidente Pedrinho pega o seu telefone para ligar para outros treinadores e falar exatamente isso. Alô, Joãozinho, o que você acha do projeto Vasco? Está afim? Você toparia? Para entender que se não der certo com o Diniz, já há um contato aberto para a contratação com outro profissional. E diante disso, um nome já recebeu um telefonema, que foi o Thiago Carpini, hoje técnico do Vitória, ex-técnico do São Paulo, do Juventude, foi o nome que o presidente Pedrinho procurou. Informações é que houve um contato com o Thiago Carpini, perdão, né, para entender a situação envolvendo a possibilidade de uma ida ao Vasco da Gama. Carpini foi perguntado se tinha interesse em assumir algum outro projeto, mas também soube durante a ligação que não era uma prioridade, que era exatamente essa situação, uma ligação para abrir um contato, abrir uma conversa. Diante disso, a informação foi: Carpini deixou muito bem claro à diretoria do Vasco que não tem o desejo de deixar o trabalho do Vitória pela metade e por isso vai continuar em Salvador. Então, a primeira ligação entre Thiago Carpini e Vasco da Gama. Carpini sempre foi, durante o momento, deixado muito bem claro que não era a prioridade, foi negativa. Então, portas fechadas para o Vasco com o atual técnico rubro-negro, que tem em 64 partidas como técnico profissional, 27 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, 51,6% de aproveitamento. Thiago Carpini, um técnico que tem 64 jogos, é claro, somente com o Vitória, além de passagens por outros clubes. Então o Vasco procurou, teve até interesse na contratação de Thiago Carpini para deixar ele ali como uma segunda, terceira opção, mas o Carille fechou as portas. Informação é que além do Carille, além do Diniz, outros nomes também rodeiam os bastidores de São Januário, nomes como Juan Pablo Vojvoda, é um nome que hoje interessa a diretoria, mas a possibilidade do Vojvoda deixar o Fortaleza é mínima, algo que, é claro, impede qualquer tipo de procura do Vasco pelo técnico argentino. Outro nome que hoje tivemos informação é do Emiliano Dias. Emiliano Dias é um nome que não foi procurado pelo presidente Pedrinho, mas é um nome que estaria disposto a fechar com o Vasco, tá? Ele não está entre as opções da diretoria no momento, mas aceitaria sim a conversa para um possível retorno, aceitaria caso ocorresse um contato em voltar para a colina histórica e recomeçar um trabalho por aqui, onde ele conhece grande parte do grupo, se sente muito à vontade no Rio de Janeiro e, de fato, durante aquela sua primeira passagem junto com o Ramon, não se foi colocado um ponto final. Mas mesmo diante de todos esses nomes, o principal é Fernando Diniz. É o nome de admiração
dessa atual diretoria. Fernando Diniz, que está sem clube há exatamente 3 meses. A última vez que ele comandou uma equipe foi no dia 27 de janeiro, com o Cruzeiro. Ele, nesse momento, está livre no mercado, mora no Rio de Janeiro, está na cidade carioca, o que favorece e facilita, né, uma conversa entre o técnico e a atual diretoria do Vasco da Gama. Fernando Diniz é um nome que já passou pelo nosso Cruz Maltino, um trabalho aqui no Vasco que não foi muito bom. Fernando Diniz pega um Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, muito mal das pernas, e automaticamente tenta fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo. É um nome que hoje o presidente Pedrinho tem uma grande admiração e relação. Além do próprio Pedrinho gostar do Diniz, o Diniz também gosta muito do Pedrinho e há uma relação entre os dois. Até o próprio Diniz, de acordo com informações do jornal O Globo, vê com bons olhos uma ida para o Vasco da Gama pelo perfil do próprio presidente Pedrinho. O Santos hoje tem por interesse também o Diniz, mas o Diniz tem receio de ir ao Santos, para que não aconteça no Clube Paulista o que aconteceu no Clube Mineiro, que não haja uma confiança no trabalho dele. E no primeiro percalço, na primeira oscilação, a demissão vem acontecer. Diniz, pela relação que tem com o Pedrinho, sabe que o Pedrinho irá bancar o Diniz a todo momento. E mesmo que o trabalho não ande, num primeiro momento, ele estará tranquilo no comando técnico do Vasco. Então, sim, Diniz é o plano A, Diniz é a prioridade. Expectativa é que nesses próximos dias, ou, quiçá, nessas próximas horas, ou se já até não aconteceu, o primeiro contato entre o presidente Pedrinho e o técnico campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023. E eu trago aqui a vocês as palavras do próprio presidente Pedrinho com relação ao Fernando Diniz, numa entrevista que ele deu ao Charla Podcast. Bateu o campeão, valeu. E aí, se você me perguntar quais são os 3 treinadores que eu acho que eu gosto, assim, que você se identifica mais como modelo, é o Diniz, é o Rogério Ceni, é o Vojvoda, e quem não tá aqui, que eu gostaria que voltasse, era o Sampaoli. Foi pro Sevilha, né? Não. Eu tava escondidinho aqui, aí eu falei, Diniz. Aí ele não ouviu. Eu falei, Diniz. Aí ele olhou, falei, tu é bom pra cá. Diniz, tu é bom pra caralho. Obrigado. Ô, Pedro. Porque a ideia de jogo dele prevaleceu a qualidade do elenco do Flamengo. Por isso que eu acredito no modelo. O modelo potencializa a individualidade. Eu acredito nisso. E aí, o que as pessoas fazem, cara? Elas não tentam entender. Na maioria das vezes, elas querem que você acabe pra ela responder. Ela não quer entender o que você tá falando. Quando eu falei, Diniz, você é bom pra caraca, e acho mesmo, o cara espera o Diniz cair pra ir lá e falar assim... Aí, Diniz é bom mesmo? Aí, teu Diniz prazo aí. de validade. Então, assim, eu admiro a coragem do Diniz, porque ele não tá preocupado com o emprego. E aí ele pega um time do Fluminense que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que tá lá, sempre com muito respeito, que são bons jogadores, e a gente viu que são porque eles melhoraram. Aí ele potencializa o jogo dos caras, os caras saem de uma nota 6 ali pra se tornar um time nota 8, 8,5, eleva o máximo. É, meu amigo torcedor vascaíno, então, nitidamente, o presidente Pedrinho é fanzaço do Diniz, um grande admirador do profissional e gostaria muito de vê-lo por aqui. Deixe a sua opinião nos comentários se você concorda com a possibilidade de Fernando Diniz ser o novo comandante técnico do nosso Cruz Maltino. É o plano A, é o nome principal e a expectativa é que o Vasco o contrate como novo técnico do Vasco da Gama. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários, eu gostaria muito de saber o que você, como torcedor do Vasco, acha de Fernando Diniz. Eu conto com você, conto com a sua ajuda, conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição para a gente chegar aí aos 150 mil inscritos. Tudo isso é de sua importância para o nosso crescimento. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.